Olá, amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knaip e vamos falar sobre o Chelsea, né? Porque tá dando muito assunto, né? E segundo o Fabrício Romano, o trabalho de Maurício Pochettino não está sob risco, né? Segundo o Fabrício Romano, não tem qualquer pressão sob posição, embora já tivesse reportagens de que os donos acreditaram que montaram um time para competições europeias, para classificar, nem que fosse para uma Europa League, né? O time, nesse momento, se contabilizasse os pontos do Everton, era o 13º na tabela, empatado com o 14º e o 15º, né? O Bournemouth e o Wolverhampton. Só está à frente pelo saldo de gols, que no momento do Chelsea é 0, né? 26 gols marcados e 26 sofridos. E assim, né, a gente está vendo um time que, sinceramente, né, só não joga o pior futebol da Premier League, eu repito isso, que ainda tem o Nottingham Forest do Steve Cooper, né, que, sinceramente, é um técnico que consegue fazer coisas piores do que o Pochettino. Mas a verdade é que, assim, o fato dos donos do Chelsea falarem que não tem pressão porque não tem nenhuma coisa em relação à posição, eu acho que vira até um desrespeito com o Graham Potter, né, porque o Graham Potter, ele foi demitido, né? Tipo, que o Chelsea estava com medo de não ficar entre os 4 primeiros, né? E eu acho que aquele elenco do Chelsea lá, ele tinha muitos problemas, né? Muito mais do que este atualmente. Esse elenco também tem problemas, mas assim, se você está disposto a aceitar tudo isso que o Pochettino está fazendo, por que não fez antes, né? Isso mostra incoerência, né? E a questão é, o Graham Potter ele foi demitido, né? Tipo, ele consegue a classificação contra o Dortmund, foi um grande momento do Chelsea na temporada. Aí, se não me engano, ele vence um jogo, né, por 3-1, foi contra o Leicester. Parecia o melhor momento dele ali, parecia que o time estava encaixando. Aí tem um empate contra o Everton, que o Chelsea estava ganhando no jogo. Aí no final acabou sofrendo um empate, um lance bobo lá. E assim, teve o jogo contra o Aston Villa, que o Chelsea perde por 2-0. Mas esse é um jogo que, a meu ver, está muito mais na conta dos jogadores a derrota do que do técnico, porque o Chelsea teve 27 finalizações a 5, produziu mais volume de jogo, mas é aquela história, não aproveitou. E o Kepa, a meu ver, foi mal nos lances do gol do Aston Villa. E foi demitido. Essa é a questão, ele foi demitido para colocar o Lampard interino, né? E eles fizeram esse processo de seletivo, onde eles são do monte de nomes e escolhem o pior. Eu nunca vi um processo seletivo igual esse, né? Mas a verdade é essa, né? E assim, o Potter não recebeu o tempo que talvez merecesse, não recebeu o elenco que talvez merecesse, né? E agora eles querem dar, assim, o tempo necessário para um técnico que, convenhamos, vocês acham que ele fez o suficiente na carreira para receber tanta confiança, né? Porque eu acho a carreira do Maurício Pochettino na Europa uma das mais superestimadas que eu já vi, porque o cara foi alçado a técnico de primeiro escalão sem ter um título sequer, né? Tipo, ele fez um trabalho na Southampton, legal, não foi um trabalho também de tanto destaque. As médias dele, inclusive, são inferiores à do Hasenhuttl, né, em número de vitórias, comparado a derrotas. Mas é isso, né? Aí vai lá, a gente colocando ele no Tottenham. Ok, aí vamos colocar o Kane e o Son como virando estrelas na mão dele. Talvez não necessariamente, né? Talvez eram jogadores que já iam explodir a qualquer momento por serem fora de série, né? E convenhamos, né? Se a gente vê o que o Mourinho e o Conte fizeram com Kane e Son depois, a gente vê que o Pochettino não estava usando eles ainda no máximo potencial. A questão criativa do Harry Kane estava lá o tempo todo. O Mourinho foi lá e soube utilizar. E o Pochettino nunca soube usar isso, né? E a gente tem que lembrar, ele foi demitido do Tottenham na 14ª posição do campeonato inglês. O time estava muito mal na tabela. Então, assim, tava assim, um nível de qualidade caindo de uma maneira inacreditável. E assim, a verdade é que o cara vai pro PSG e eu acho que ele não pode reclamar de elenco lá. E assim, se o cara tá lá no time e não pediu um meio-campista, porque realmente o meio-campo do PSG deixava um pouco a desejar, aí ele tem responsabilidade. Mas ainda assim tinha Verratti, ainda tinha um time ali, né? A zaga do time tinha Marquinhos, né? Tinha o Sérgio Ramos, as laterais tinham Hakimi e Nuno Mendes, o ataque tinha Di Maria, tinha o Messi, tinha também o Mbappé, o Neymar. Olha, é o melhor time que ele pôde treinar na carreira dele. E vocês lembram de uma atuação maravilhosa desse time sob o comando do Pochettino? Eu só lembro de uma, que foi o jogo de ida contra o Real Madrid. Foi 1-0, mas acho que o PSG jogou para mais. Só que no jogo de volta que aconteceu, 3-1 pro Real Madrid, né? E de resto, assim, não lembro de nada. É um time que, sinceramente, né, jogou muito pouco para o que tinha em mãos. Eu acredito até que o Gautier, né, mesmo que ele tenha tido uma segunda metade de temporada horrível, na primeira metade que a gente mostrou muito mais em termos ali de como o encaixe dos 3 jogadores principais, né, do que o Pochettino jamais conseguiu mostrar, né? Ele não conseguiu extrair nada do Messi. A única temporada que o Messi fez desde 2006 para frente, né, com menos de 10 gols no Campeonato de Pontos Corridos, foi com o Pochettino. Gente, o Setien sabia usar, o Koeman sabia usar, todo mundo que treinou o Messi sabia dar a ele o espaço necessário para jogar. Só o Pochettino deixou ele preso pelo lado
e aconteceu o que aconteceu. São 6 gols na Ligue 1. Chega a ser chocante, né? O Messi com apenas 6 gols numa liga como a Ligue 1. Com o Gautier, ele participou diretamente para 30 gols, né? Porque ele conseguiu marcar 15 gols e 15 assistências. Então, assim, é uma situação que a gente fica olhando. O que o cara faz para merecer tal confiança, para a pessoa acreditar que ele vai dar a volta por cima no Chelsea? Ele não é o Jürgen Klopp, ele não é o Guardiola, ele não é o Antônio Conte, ele não é o Carlo Ancelotti. Ele não tem estofo, ele não tem qualidade tática na mão do nível desses caras. Tanto é verdade que ele não consegue variar o estilo de jogo do Chelsea, ele não consegue mudar nada, é sempre a mesma historinha e é sempre as mesmas reclamações. Ele muda ali a reclamação principal, às vezes ali para coisas piores, né? Agora é que o elenco não tem altura o suficiente, né? Ele fala que o elenco é muito baixo, né? Antes era que o time adversário tinha um dia de descanso a mais, agora temos que esperar até janeiro do mercado de transferências. É patético, mas para mim a desculpa principal dele é falta agressividade, falta combatividade. Você não acha que falta tática, não? Você olha o posicionamento médio dos jogadores do Chelsea, né? Você vê como o time é todo desalinhado, desorganizado. É uma piada de mau gosto, entende? Aí o pessoal vai falar que o Pochettino não tem responsabilidade, é tudo dos jogadores. Porque isso é uma maneira de jogar a culpa nos jogadores, falta agressividade. E convenhamos, não falta agressividade pro time, eles ficam correndo de um lado pro outro igual galinha atrás de milho. A verdade é que falta tática. Enquanto você vê o Caicedo e o Enzo separados por 30 metros, não dá para dizer que a dupla não vai funcionar, porque um técnico sabotando a dupla, deixando os caras afastados em campo e você não vê um trocando um passe com o outro. É o básico, ele não consegue executar o básico, aí vamos dar mais contratações na mão dele. Ele pediu, segundo o Nizar Quinzela, zagueiro, meio-campista e um centroavante. Supondo que o cara consegue ali um Marquinhos, né? Porque é a única pessoa que eu consigo imaginar para dar um perfil de zagueiro mais experiente, né? Aí você traz o Marquinhos, quem mais ele vai trazer, né? Aí eu fico pensando, você acha que o Marquinhos vai dar jeito nessa zaga do Chelsea? Ele tá jogando bem? Vocês acham que o Marquinhos tá vivendo uma grande fase na carreira? Eu pessoalmente não acho. O Marquinhos, ao meu ver, tá numa fase negativa. E eu não sou o cara que embarca no hit do Marquinhos. Para mim, no auge, era um dos melhores zagueiros do mundo com muita facilidade. O Marquinhos, para mim, é um excelente zagueiro e realmente não tá vivendo o melhor momento dele. Mas eu não acho que ele vai solucionar os problemas e não acho que a zaga do Chelsea é ruim. Badiashile e Zazi não são jogadores ruins. O Colwill não é um zagueiro ruim. Temporada passada, melhor dizendo, foi um dos melhores zagueiros da Premier League. Então, assim, o Chelsea tem ótimos zagueiros. É o cara que não sabe usar. É ponto final. E aí, você tem também a questão de um meio-campista. Ele tem Enzo Fernandes, Caicedo, um Nkunku, ele tem o Lavia, e eu posso citar mais nomes aqui. Mas o cara não tá sabendo montar esse meio campo, a culpa é dele, porque convenhamos, né? Não tá faltando ali, você consegue fácil montar um meio campo com Caicedo, Enzo e Cole Palmer, não precisa do Gallagher. Se o cara quer um Gallagher ali de titular, quer fazer um meio campo em volta dele, e é claro que ele tá querendo construir um meio campo em volta do Gallagher, é só ver a quantidade de vezes que ele tocou na bola ontem comparado ao Enzo, 111 a 47, né? Tipo, como é que você pode fazer isso, né? Tipo, o Gallagher com qualidade a combatividade, os desarmes, né? O Enzo é o passe, né? A grande qualidade do Enzo é o passe preciso que ele tem. Mas o Enzo, ele só pode tocar a bola 47 vezes, é substituído enquanto o Gallagher continua, né? Cara, é inaceitável isso, né? O cara que é um Gallagher, vamos supor que ele contrata o João Palhinha. Quem que vai pro banco? Vocês acham que vai ser o Gallagher? Não vai. Ou é o Enzo ou o Caicedo que vai para o banco para o João Palhinha entrar. Embora eu não acho que o Chelsea vai contratar o João Palhinha, sendo que o Fulham está jogando melhor do que o Chelsea neste momento, e o Bayern de Munique também está interessado em João Palhinha. Se você quiser ir para um time mais sério, você tem o Bayern de Munique, né? Aí atacante, ok. Realmente, o Chelsea não tem um centroavante que, assim, a altura do que o time precisa. Mas, assim, vai contratar quem em janeiro? Quem que dá? Eu só consigo ver ali o Gyökeres, embora eu acho que o Sporting tenha todo o jeito de segurá-lo, e a gente tem também ali o Guirassy do Stuttgart e o Ivan Toney. Vai contratar um dos três, vai deixar assim, o Osimhen, vamos ser sinceros, né? Eu não acho que ele iria para o time com um Pochettino no comando, o time nessa situação. Se houvesse o básico, se houvesse uma situação que você olhava para o time e falava, falta só o centroavante, que era exatamente o que eu achava do Potter na temporada passada. Olha a derrota para o Aston Villa em quem foi demitido. Faltou centroavante, não faltou outra coisa, né? O Kepa falhou nos 2 gols, o time produziu 27 finalizações, não marcou nenhum gol. Era porque faltou centroavante. E produziu boas chances naquela partida e não aproveitou. A questão vai conseguir um centroavante ali e vai resolver sozinho? Vocês acham que é só o centroavante? Com uma criação de jogadas do Chelsea, que é a coisa mais previsível da Premier League, usa os pontas correndo pelo lado, cruza na área e pronto. É isso que é a criação do Chelsea, não tem nada além disso. Então,
Para mim, se o técnico não consegue montar o time do Chelsea do jeito que ele é hoje, do jeito que o time tá aí, e é só o 13º que ele pode entregar, demite o técnico. Pronto. Não tem por que ficar achando que o Pochettino merece proteção com um trabalho ruim. Porque a verdade é essa, todo mundo sabe que é um trabalho ruim. Estão protegendo o técnico porque, convenhamos, né, um desrespeito com os jogadores. Porque, vamos ser sinceros, esse time tem mais qualidade que o time do ano passado e tá jogando pior. Porque o técnico faz um trabalho ruim e não consegue fazer o básico. Se o time estivesse nessa mesma posição, com todo mundo jogando sua posição, rodando a bola certinho, entende? Eu não iria discordar disso. Mas, como é o catado que a gente está vendo, como é que eu posso jogar a culpa nos jogadores, né? E ainda com umas desculpas farrapadas, porque teve um dia mais de descanso, porque precisa em janeiro contratar o meio-campo, porque o time não tem altura o suficiente, falta agressividade. Pelo amor de Deus, né? Não, é inacreditável, né? O Abramovich, esse cara estaria no olho da rua, sério. E é aí que eu defendo o Abramovich. Fez erros também, realmente não dava continuidade a projetos de longo prazo. A gente viu isso com o Ancelotti, primeiro lugar no ano, campeão com ataque de mais de 100 gols, segundo lugar no outro, demitido, entende? Óbvio, tem muitas falhas no projeto Chelsea do Abramovich, mas pelo menos o cara não se conformava com desculpinhas esfarrapadas e mediocridade. Ele queria sempre ver o Chelsea lá na frente. E é por isso que o cara, por exemplo, depois de uma temporada de um 9º lugar, como foi em 2015, ele trouxe quem? O Antônio Conte, que fez um triplete em sequência, né? Triplete assim, 3 títulos do Campeonato Italiano em sequência na Juventus, né? O cara trouxe um cara para ganhar e ele ganhou. Aí isso eu respeito o Abramovich. Ele não se conformava com mediocridade. Se os donos vão aceitar esse futebol michuruca e vão aceitar que as desculpas farrapadas do Pochettino, o problema está nos donos também. Então, para mim, assim, não dá para ter confiança no Chelsea com o Pochettino no comando enquanto essas desculpas farrapadas continuarem. Se o cara não faz o básico, não consegue montar o time do jeito que ele é porque é ruim. Não tem por que ficar escondendo essas palavras. É ruim. O cara não tem versatilidade tática? Se ele não tem versatilidade tática, é para treinar Southampton da vida mesmo. Então, se não é para treinar o Chelsea, tem que ter versatilidade tática treinando um clube de primeira prateleira. Técnico de primeira prateleira sabe adaptar, sabe fazer ajuste. E ele não sabe fazer nada disso. Então, sinceramente, vai ficar preso com um cara que não faz nada para merecer tal confiança? Para mim não tem condição. E eu repito aqui, o Unai Emery chegou, melhorou muito o Aston Villa. A gente está vendo agora o Iarola com o Bonemal fazendo isso, né? A gente, por exemplo, vê lá o Jürgen Klopp arrumando soluções. Vamos lembrar, quando o Klopp e o Potter se enfrentaram em janeiro do ano passado, o Liverpool estava 1 ponto à frente do Chelsea na tabela. Hoje o Liverpool é líder da Premier League e o Chelsea é 12º, né? Tem um motivo para isso, tem que estar no técnico, né? Convenhamos, é patético o Chelsea manter o Pochettino em desrespeito com a torcida, com um trabalho tão horrível quanto ele está fazendo, onde ele improvisa sem necessidade, monta um time que não tem um mínimo de identidade e ali ainda faz toda essa anarquia tática. Sinceramente, é patético e não assume responsabilidade de nada. Gente, por esse vídeo é isso, dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.